Existe um detalhe perigoso no jeito que falamos sobre dinheiro. Um detalhe tão comum que muita gente nem percebe que está cavando a própria estagnação. São frases jogadas no ar, ditas com humor, ironia ou cansaço, mas que carregam um peso espiritual enorme. No judaísmo, aprendemos que a palavra não é apenas som, ela é direção. Cada frase que você pronuncia cria um movimento invisível, e quando entendi isso, percebi que havia passado anos plantando sementes de escassez sem saber. Antes de seguir, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu declaro abundância consciente. Isso não é um truque, não é um gesto vazio, é um pacto público com o agora. Quando você escreve algo assim, move sua mente, seu corpo e sua energia para um estado de responsabilidade espiritual. Você deixa de ser espectador da própria vida e começa a participar dela. Essa consciência começou a nascer dentro de mim quando percebi que algumas frases aparentemente inofensivas criavam rachaduras na forma como eu enxergava o dinheiro. Eu dizia: dinheiro é difícil, não dá para mim, eu sou azarado com finanças. E, repetindo isso sem perceber, eu selava meu destino. Porque o universo não responde ao que você deseja, responde ao que você declara. E quanto mais eu dizia essas coisas, mais minha vida se moldava à imagem dessas palavras. As coisas travavam, oportunidades evaporavam, e eu não entendia por quê. Foi observando meus ancestrais e escutando histórias antigas que percebi que o perigo das palavras não está no som delas, mas na permissão que elas dão. Quando você solta uma frase negativa sobre dinheiro, você autoriza o universo a tratá-lo exatamente como você se descreve. E o pior é que, muitas vezes, isso acontece na brincadeira. Alguém fala: eu sou pobre mesmo, rindo, mas espiritualmente está assinando um contrato. No judaísmo, aprendemos que aquilo que você chama pelo nome se aproxima, e aquilo que você amaldiçoa se afasta. E quando você amaldiçoa sua própria prosperidade, ainda que de forma inconsciente, abre espaço para a escassez entrar como um visitante silencioso. Eu me lembro do momento em que finalmente percebi isso, não como teoria, mas como verdade viva. Estava conversando com um amigo e, sem pensar, disse: dinheiro some da minha mão. Na mesma semana, perdi um trabalho importante, tive despesas inesperadas e senti uma onda de frustração que me deixou sem chão. Naquele dia, entendi que minhas palavras estavam cavando o buraco onde eu mesmo caía. E com essa percepção veio também uma clareza dolorosa. Se frases negativas criam bloqueios, então elas têm muito mais poder do que imaginamos. E é justamente por isso que precisamos olhar de perto para as expressões que usamos todos os dias, porque algumas delas não apenas atrapalham, elas fecham portas espirituais que, de outra forma, estariam abertas. E é aí que começamos a entrar no coração da sabedoria judaica sobre prosperidade, onde cada palavra é tratada como ferramenta de construção ou destruição. É desse ponto que nasce o caminho para compreender como a energia do dinheiro responde ao que você pronuncia, e é exatamente esse caminho que seguimos a partir daqui. Quando mergulhei mais fundo na tradição judaica, percebi que o dinheiro não é visto apenas como recurso material, mas como uma energia que se move em direção àquilo que está alinhado com ela. Não é por acaso que os antigos diziam que sustento vem de Deus, mas fluxo vem do homem. Existe uma parceria silenciosa entre o céu e a ação humana, e essa parceria é conduzida, antes de tudo, pelas palavras que pronunciamos. No judaísmo, a fala não descreve a realidade, ela cria a realidade. E quando entendi isso, tudo no meu relacionamento com o dinheiro começou a mudar. Uma vez ouvi um rabino dizer que a boca é a caneta que assina os decretos da vida. Ele explicava que cada frase sobre sustento é uma seta que aponta para onde sua energia financeira vai fluir. Se você diz que o dinheiro é difícil, a seta aponta para a dificuldade. Se diz que nunca sobra, a seta aponta para a falta. Se diz que é azarado, a seta aponta para caminhos travados. Mas se declara movimento, gratidão e expansão, cria rotas para que a abundância se aproxime. Essa lógica não é mágica, é espiritual e, ao mesmo tempo, profundamente prática. Meu tataravô, homem de poucas palavras, mas de sabedoria afiada, costumava alertar: quem amaldiçoa a própria renda, fecha as portas que Deus abre. Ele contava que, quando era jovem, repetia sempre que tinha mão ruim para dinheiro.
Fazia isso como brincadeira, sem imaginar o impacto. Com o passar dos anos, percebeu que, por mais que trabalhasse duro, sempre terminava no mesmo lugar, cansado, endividado e frustrado. Até o dia em que um mestre mais velho o confrontou e disse: "Você se amaldiçoa com a própria língua." Essa frase virou uma chave dentro dele. Ele passou a vigiar cada expressão que dizia sobre si mesmo, e sua vida financeira começou a mudar de forma tão evidente que até os vizinhos comentavam. E isso acontece porque, segundo a sabedoria judaica, dinheiro é sensível à direção espiritual. Ele responde à clareza, não à dúvida. Responde à gratidão, não à reclamação. Responda ao movimento, não à autossabotagem verbal. Quando você entorta sua fala, entorta seu caminho. Quando expande a fala, expande seus limites. É simples, mas profundo. Mas existe um ponto ainda mais delicado dentro de tudo isso. Algumas frases que parecem inofensivas são, na verdade, as mais perigosas. Elas se infiltram no dia a dia com tanta naturalidade que quase ninguém percebe o dano que causam. São expressões ditas em tom de brincadeira, em momentos de desânimo ou até para arrancar risada, mas que carregam uma força destrutiva silenciosa. E há uma delas que é considerada, dentro das tradições mais antigas, a frase mais bloqueadora da prosperidade que existe. Uma expressão que muitos repetem sem pensar, mas que fecha caminhos de forma quase imediata. E é justamente sobre ela que começamos a nos aproximar agora, porque compreender esse erro é o primeiro passo para quebrar correntes invisíveis que impedem o dinheiro de fluir. O primeiro erro mortal, aquele que passa despercebido porque muita gente o repete sorrindo, é transformar pobreza em brincadeira. Frases como: "Eu sou pobre mesmo", "Meu bolso até desmaia quando vê uma conta", "Dinheiro foge de mim", "Sou duro desde que nasci", parecem leves, engraçadas, inofensivas. Mas, espiritualmente, são como pequenas maldições lançadas contra a própria vida financeira. No judaísmo, aprendemos que aquilo que você repete com frequência se torna uma espécie de decreto sobre o seu caminho. E decretos não distinguem humor de verdade, apenas intenção mascarada de descuido. Quando a boca cria um rótulo, o universo tende a honrá-lo. Eu mesmo já usei expressões desse tipo, achando que estava só fazendo graça para aliviar o peso do dia. Mas toda vez que eu dizia "dinheiro é complicado", percebia, semanas depois, que algo emperrava. Um pagamento atrasava, um imprevisto aparecia, um plano dava errado. Era como se minhas palavras estivessem cavando valas onde a prosperidade caía e desaparecia. A mente, por sua vez, é literal. Quando você repete "eu sou pobre", ela assume essa identidade como referência. E tudo o que foge dessa identidade parece ameaçador, desconfortável, impossível. Assim, mesmo sem perceber, você começa a rejeitar chances, recusar oportunidades, abandonar ideias que poderiam abrir caminhos. Uma vez, meu avô contou sobre um conhecido chamado Benjamin, um homem trabalhador, dedicado, mas que tinha o hábito de dizer que nasceu para ser quebrado. Ele falava isso com tanta frequência que virou quase sua marca registrada. Com o tempo, tudo o que poderia dar certo para ele parecia escorrer entre os dedos. Recebia propostas boas, mas algo sempre o impedia de seguir adiante. Quando finalmente procurou orientação com um rabino mais velho, ouviu uma frase que nunca esqueço: "Você fez pacto com a escassez usando o humor como testemunha." Essas palavras atravessaram Benjamin como um choque. Ele nunca tinha pensado que as brincadeiras poderiam ter consequências espirituais tão profundas. A partir do momento em que ele parou de repetir essas frases e começou a declarar coisas simples como "estou aprendendo a prosperar", sua vida financeira começou a mudar. Não de forma mágica, mas de forma alinhada. Ele passou a enxergar oportunidades que antes ignorava, percebeu portas que estavam abertas e que ele não via, começou a sentir mais coragem para tentar. É como se o universo tivesse apenas esperando que ele cancelasse sua autodeclaração de derrota. O mais surpreendente é que muitas pessoas fazem o mesmo sem perceber. Acreditam que estão apenas aliviando a tensão, quando na verdade estão assinando decretos de escassez. E, ao reconhecer esse erro, surge inevitavelmente uma segunda armadilha, ainda mais perigosa, porque não brinca com a pobreza, brinca com a própria identidade.
É sobre ela que o caminho começa a apontar agora, numa transição silenciosa entre o que você diz e o que acredita sobre si mesmo. Quando comecei a olhar para esse padrão com mais profundidade, percebi que não era apenas a brincadeira sobre pobreza que abria brechas espirituais, mas algo ainda mais sutil: a maneira como o cérebro e a alma reagem às palavras. No judaísmo, aprendemos que a fala é uma ferramenta sagrada, capaz de construir mundos ou destruí-los. E, quando encontrei essa mesma ideia refletida na neurociência moderna, senti como se duas verdades distantes finalmente se tocassem. Os sábios dizem que a palavra molda a realidade. Os cientistas dizem que a palavra molda o cérebro. E quando as duas coisas se unem, moldam o destino financeiro de qualquer pessoa. O Talmud traz uma advertência antiga: cuidado ao chamar o sustento pelo nome errado, pois ele responde ao que ouve. Isso sempre me impressionou. É como se o dinheiro fosse uma espécie de visitante espiritual sensível às frequências que você emana. Se você diz que ele traz problema, ele se afasta. Se diz que é impossível, ele se esconde. Se diz que não é para você, ele escolhe outro caminho. E quando você fala sem perceber, cria ciclos que se repetem por anos. A neurociência explica isso de forma quase cirúrgica. Quando você verbaliza algo, o cérebro registra como uma instrução. Ele cria atalhos, reorganiza prioridades, ajusta comportamentos para combinar com aquilo que você disse. Se declara escassez, ele se prepara para ela. Se declara dificuldade, ele ativa a vigilância e medo. Se declara incapacidade, ele desliga a percepção de oportunidade. É como se suas frases programassem seu sistema interno. E quando o interno se ajusta à falta, o externo acompanha. Gosto de imaginar isso como um grande cofre. Cada vez que você solta uma frase de escassez, vira a chave para o lado errado. E muitas pessoas passam a vida acreditando que o cofre está trancado, porque não tem sorte, quando na verdade está trancado porque elas mesmas giraram a chave com palavras distraídas. Essa imagem me acompanha desde que ouvi uma história de um estudioso antigo que dizia que a língua é a chave que abre ou fecha os caminhos da abundância. É por isso que é tão importante observar o que você vem repetindo sem notar. Talvez você diga: meu dinheiro nunca rende, não consigo guardar nada, toda vez que ganho mais, gasto mais. Talvez diga: minha mente não é boa para finanças. E, enquanto repete isso, está criando uma identidade que o universo respeita e que o cérebro obedece. Pense com sinceridade. Quais frases você tem dito sobre dinheiro que não gostaria que fossem verdade? Onde você está chamando escassez sem querer? Essa pergunta pode incomodar, mas é justamente esse desconforto que abre espaço para a transformação. E, ao encarar essas frases e perceber que elas moldam mais do que você imaginava, surge naturalmente o próximo passo. Entender o segundo grande erro, aquele que não apenas bloqueia o fluxo financeiro, mas desmonta a sua própria crença na capacidade de prosperar. É aí que a mentira se torna identidade e que a prosperidade começa a se afastar de verdade. O segundo erro profundo, aquele que corrói a prosperidade de dentro para fora, é desacreditar da própria capacidade de crescer financeiramente. Não é mais uma brincadeira sobre pobreza, é um decreto sobre identidade. É quando você diz frases como: isso não é para mim. Eu não nasci para ganhar dinheiro. Riqueza não combina comigo. Tem gente que nasceu para ser rica, eu não. Essas declarações parecem pequenas, mas carregam um poder devastador, porque não falam do dinheiro, falam de você. E quando você declara que não é capaz, seu espírito se encolhe, sua mente se fecha e seu caminho se estreita. Lembro de ouvir minha avó dizer que a pior pobreza é aquela que a pessoa abraça achando que é verdade. Ela não falava de falta de dinheiro, mas de falta de confiança. A tradição judaica sempre ensinou que prosperidade não é privilégio de poucos, mas consequência de postura, movimento e responsabilidade. Quando alguém diz que não nasceu para prosperar, está negando um princípio espiritual essencial. Todo ser humano carrega dentro de si a centelha da criação. E quem carrega essa centelha tem poder de transformar, crescer, construir e ascender. O problema é que quando você repete frases de incapacidade, envia ao seu cérebro um comando de rendição.
A neurociência mostra que, ao dizer que não consegue, você desativa áreas responsáveis por planejamento, estratégia e iniciativa. O corpo responde com desânimo, a mente com desistência e o espírito com apatia. É como se você desligasse, por conta própria, os mecanismos internos que o levariam ao progresso. E o universo, vendo que você mesmo se declara pequeno, não empurra portas que você disse não merecer abrir. Penso muito num rapaz chamado Elias, que cresceu ouvindo que seu destino seria sempre trabalhar no mesmo lugar, com o mesmo salário, porque gente como ele não ergue patrimônio. Ele incorporou essa ideia como verdade. Sempre que surgia uma oportunidade, ele dizia: "Isso não é para mim, eu não tenho cabeça para isso." Vivendo assim, desperdiçou chances valiosas. Até que um dia, em uma conversa com um mentor da comunidade, ouviu algo que o sacudiu. Não é que você não pode, é que você se negou antes de tentar. Esse espelho confrontou. Ele percebeu que não era o mundo que o diminuía, era ele próprio. A partir disso, Elias começou a trocar suas frases. Em vez de dizer "não consigo", passou a dizer "estou aprendendo". Em vez de "não é para mim", "eu posso evoluir". E com essas pequenas mudanças, seu horizonte começou a se abrir. Não por milagre, mas porque ele deixou de bloquear a própria energia. Esse erro é tão comum que muitos carregam por anos sem perceber. Mas reconhecer isso prepara o terreno para enxergar algo ainda mais sutil. O terceiro erro, aquele que muitas vezes parece humildade, mas na verdade é autolimitação camuflada. É quando a pessoa pede menos do que merece, acreditando que está sendo simples, quando na verdade está reduzindo sua própria capacidade de receber. É para lá que estamos caminhando agora, quase sem perceber, como quem desce um degrau oculto dentro de si. O terceiro erro, o mais invisível e talvez o mais perigoso de todos, é pedir menos do que você realmente merece. Ele não vem em forma de brincadeira nem de autodepreciação explícita. Ele chega travestido de humildade. É quando alguém diz: "Qualquer coisa tá bom, não precisa muito, desde que dê para sobreviver, eu só quero o básico." Essas frases parecem simples, até discretas, mas carregam uma limitação profunda. No judaísmo, aprendemos que Deus só preenche o recipiente que você apresenta, e quando você apresenta um recipiente pequeno, não por falta de capacidade, mas por falta de coragem, você impede o fluxo de abundância de se manifestar com força. Não porque Deus negou, mas porque você pediu pouco demais. Eu cresci ouvindo histórias de pessoas que confundiam humildade com autossabotagem. Uma vez, um estudioso contou que o mundo espiritual funciona como um rio. Ele flui em direção ao espaço disponível. Se você abre espaço grande, recebe muito. Se abre um espaço mínimo, recebe só o mínimo. E quando você declara, em voz alta ou silenciosamente, que não precisa de muito, está dizendo ao universo: "Não derrame em mim aquilo que excede o básico." Essa frase se torna uma tampa colocada sobre a própria prosperidade. A neurociência também mostra que, quando você reduz suas expectativas, seu cérebro reduz igualmente sua percepção de oportunidade. Ele busca apenas o que confirma o que você declarou. Se você diz que basta sobreviver, a mente não enxerga chances de crescer. Se diz que só quer o mínimo, ela desativa mecanismos de ambição saudável e criatividade. O resultado é uma vida espremida, limitada, repetitiva, não por falta de capacidade, mas por falta de permissão interna. Eu me lembro de uma mulher chamada Esther, que trabalhava incansavelmente, mas sempre aceitava menos do que valia. Quando lhe ofereciam algo maior, ela desconversava, dizia que não precisava. Achava que estava sendo humilde, até que um rabino a ouviu repetir: "Eu só quero o suficiente para viver." Ele colocou a mão no ombro dela e disse: "Você está pedindo menos do que Deus quer te dar." Essa frase a fez chorar. Ela percebeu que tinha medo de desejar mais, como se o desejo fosse uma arrogância. Mas, ao longo do tempo, entendeu que desejar crescer não é egoísmo, é responsabilidade. Quem cresce sustenta mais pessoas, alcança mais gente, transforma mais caminhos. E não é curioso como tanta gente acha que pedir pouco é virtude, quando, na verdade, limitar o próprio potencial é uma forma silenciosa de ingratidão. Porque quem reconhece seus dons sabe que pode expandir, multiplicar, evoluir.
A humildade verdadeira não é encolhimento, é consciência da própria grandeza espiritual. Ao perceber esse terceiro erro, algo dentro de nós começa a se mover. Porque, se erramos ao brincar com escassez, ao desacreditar de nossa capacidade e ao pedir menos do que merecemos, então precisamos de uma fórmula clara, simples e profunda para redirecionar nossa energia financeira. E é justamente quando essa compreensão desperta que se abre espaço para a revelação da frase judaica que transforma destinos, uma fórmula de 3 partes capaz de alinhar gratidão, ação e expansão de um jeito poderoso e imediato. Quando meu bisavô finalmente me revelou a fórmula judaica da prosperidade, senti como se uma porta silenciosa tivesse sido aberta dentro de mim. Ele dizia que a vida financeira não muda apenas com esforço, mas com alinhamento, e que esse alinhamento começa pela forma como você se coloca diante do universo. A frase que ele me ensinou parecia simples demais para carregar tanto poder, mas quanto mais eu a repetia, mais percebia que ela reorganizava meus pensamentos, minha energia e minhas decisões. A frase era: graças a Deus eu estou trabalhando e me desenvolvendo. 3 pilares, 3 movimentos, 3 decisões que, quando pronunciadas juntas, formam um campo espiritual de prosperidade. A primeira parte, graças a Deus, é o reconhecimento. No judaísmo, agradecer antes de receber é declarar que você confia no fluxo, que não está em guerra com a vida e que aceita caminhar em parceria com o divino. A gratidão não é passividade, é abertura. Ela limpa o espaço interno onde o dinheiro pode circular. Ela acalma o coração, diminui a resistência, reduz o medo e aumenta a percepção de possibilidades. Quem agradece cria espaço para receber. A segunda parte, eu estou trabalhando, é o movimento. Não é sobre estar exausto, nem sobre sacrificar tudo em nome de produtividade. É sobre assumir responsabilidade espiritual. Deus abençoa o movimento, não a paralisia. Quando você declara que está trabalhando, mesmo que seja um pequeno passo, uma ideia inicial, um rascunho, uma tentativa, você aciona a energia da criação. E ao acionar essa energia, atrai situações, pessoas e oportunidades que correspondem ao seu gesto. O universo respeita quem se movimenta. A terceira parte, e me desenvolvendo, é expansão. É reconhecer que você não está pronto, mas está crescendo. Essa frase dissolve a pressão da perfeição e abre caminho para o progresso. Ela diz ao universo: eu tenho espaço para mais, eu estou ampliando o meu recipiente. E quando o recipiente se expande, a abundância encontra lugar para entrar. Esse detalhe, que parece pequeno, é um dos segredos mais antigos da tradição judaica. Só recebe mais quem se declara em desenvolvimento. Quando comecei a aplicar essa fórmula diariamente, especialmente pela manhã, percebi mudanças quase imediatas. As dificuldades continuavam existindo, mas eu não era mais engolido por elas. Eu sentia direção, foco, clareza. Era como se minhas palavras alinhassem meu coração ao movimento do mundo. E meu bisavô sempre insistia que o horário das 9 da manhã tinha uma força especial, como se fosse um portal energético do dia. Ele pediu que eu colocasse um alarme para repetir a frase nesse horário, e esse pequeno ritual se tornou uma âncora espiritual na minha rotina. E o mais impressionante é que, quando comecei a compartilhar essa fórmula com outras pessoas, percebi que ela funcionava para todos, independentemente de religião, idade ou história, porque sua força não está na tradição, mas na estrutura. E é por isso que, quando passamos a usar essas palavras com consciência, histórias reais começam a surgir, mostrando como pequenos ajustes verbais podem mudar destinos inteiros. É nesse ponto que exemplos vivos começam a iluminar o caminho, revelando que prosperidade não é teoria, é prática, presença e declaração. Eu nunca esqueço a história de Miriam, uma mulher que carregava nos ombros o peso de anos de luta financeira. Ela dizia que tinha tentado de tudo, que já não sabia mais por onde começar, e que, sempre que parecia dar um passo à frente, algo acontecia e a puxava de volta. Durante muito tempo, sua frase favorita era: "Dinheiro não gosta de mim". Ela falava isso rindo, mas por trás do riso havia frustração, dor e cansaço. Até que um dia, conversando com uma amiga, ela ouviu pela primeira vez a frase "te venho repetindo".
Graças a Deus eu estou trabalhando e me desenvolvendo. Miriam não entendeu de imediato por que aquela combinação de palavras tinha tanto peso, mas algo dentro dela pediu para tentar. Nos primeiros dias, ela repetia a frase baixinho, como quem testa um caminho novo com cuidado. Era estranho, quase desconfortável, porque ia contra anos de uma narrativa interna construída em cima de fracassos. Mas, pouco a pouco, o incômodo deu lugar a uma sensação diferente, uma presença. Ela começou a perceber que, ao declarar gratidão, seu coração perdia rigidez. Ao afirmar trabalho, sua mente despertava. Ao reconhecer desenvolvimento, seu espírito respirava. Era como se a frase reorganizasse seu mundo interno. O que aconteceu nos meses seguintes parecia, à primeira vista, coincidência, mas quem conhece a mecânica espiritual sabe que coincidências raramente são acasos. Miriam encontrou um trabalho temporário que pagava pouco, mas que ensinou habilidades novas. Logo depois, recebeu uma proposta melhor, e depois outra. Suas dívidas começaram a diminuir, sua autoconfiança voltou a crescer, e pela primeira vez em muitos anos, ela percebeu que não estava apenas sobrevivendo, estava avançando. Quando alguém perguntou a ela o que tinha mudado, Miriam respondeu sem hesitar: minhas palavras. E essa resposta tem mais verdade do que parece. Ela não mudou de cidade, não ganhou uma fortuna, não recebeu ajuda inesperada. Ela mudou sua narrativa interna. E quando a narrativa muda, a vida muda. Outro exemplo que sempre me marcou é o de um senhor chamado Daniel, que sempre dizia que dinheiro só traz confusão. Ele acreditava que prosperidade era sinônimo de problema, porque assim tinha aprendido na infância. Quando ele começou a usar a frase ensinada pelo meu bisavô, algo impressionante aconteceu. Ele parou de temer o dinheiro. Pela primeira vez, conseguiu organizar suas contas, planejar seu futuro e aceitar oportunidades que antes rejeitava por medo de crescer. Esses casos não são exceções, são reflexos. Quando você troca palavras de escassez por declarações de movimento e gratidão, algo se realinha dentro e fora de você. Não é a religião que define o resultado, é a postura. A energia da prosperidade responde a quem se posiciona com responsabilidade e abertura. E ao observar essas transformações, começamos a enxergar com mais clareza a filosofia judia por trás do sustento, a consciência de que tudo começa no que você diz, continua no que você faz e floresce no que você se permite receber. E essa compreensão nos conduz naturalmente ao próximo passo, onde toda a sabedoria se organiza em um princípio unificador. À medida que ouvi mais histórias como as de Miriam e Daniel, comecei a perceber que todas seguiam o mesmo fio invisível. A prosperidade se manifesta quando palavra, ação e intenção caminham juntas. E essa é justamente a base da filosofia judaica do sustento. Os antigos ensinavam que Deus disse e ouve, não apenas como relato da criação, mas como uma lembrança permanente de que tudo nasce primeiro na fala. A palavra é o início do caminho, o primeiro movimento da realidade. Quando você diz, eu estou crescendo, algo dentro de você se expande. Quando você diz, eu não posso, algo se fecha. E essa dinâmica se repete silenciosa e constante, dia após dia. Com o tempo, entendi que prosperidade não é um destino esperando para ser encontrado. É um estado construído diariamente pelas microescolhas que você faz com a língua, com a mente e com os gestos. Cada frase negativa sobre dinheiro é como um tijolo colocado na porta que você deseja abrir. Cada frase positiva, consciente e alinhada é como remover um desses tijolos. E quando você passa dias, semanas, meses ou anos repetindo padrões verbais, acaba criando caminhos inteiros baseados neles. O que muitos chamam de azar financeiro é, na verdade, um conjunto de declarações diárias que foram se acumulando até virar identidade. O mais bonito dessa filosofia é que ela não exige perfeição, ela exige presença. Os sábios sempre disseram que Deus abençoa o movimento contínuo, não o salto imediato. E é por isso que frases como eu estou trabalhando e me desenvolvendo têm tanta força. Elas honram o processo, não apenas o resultado.
Prosperidade verdadeira não nasce do desejo de ficar rico, mas do compromisso de crescer um pouco todos os dias. E quando você assume esse compromisso, o universo responde. Foi por isso que criei um pequeno desafio pessoal, inspirado no que meus ancestrais praticavam. Durante 7 dias, eu repetiria declarações de movimento e gratidão todas as manhãs. O impacto foi tão profundo que comecei a sugerir esse desafio para outras pessoas. Alguns se surpreenderam com mudanças rápidas. Outros perceberam transformações mais sutis, mas igualmente reais. Em todos os casos, porém, algo se movia. Era como se a vida estivesse apenas esperando um sinal de que a pessoa estava pronta para participar do próprio crescimento. Esse desafio funciona porque não mexe apenas na mente, mexe no espírito. Ele rompe ciclos automáticos de escassez e cria novos caminhos internos. Ele abre espaço. Ele amplia o recipiente. E na tradição judaica, tudo que existe precisa primeiro de espaço para entrar. Quando você expande sua narrativa, expande o espaço onde Deus pode agir. E enquanto essa compreensão se assenta, um último passo se aproxima naturalmente. Um fechamento que não encerra a jornada, mas a abençoa. É o momento em que unimos tudo: palavra, ação, propósito e tradição. É onde a mensagem encontra descanso e, ao mesmo tempo, impulso para seguir adiante, tocando outras vidas do mesmo jeito que tocou a sua até aqui. Depois de caminhar por essa jornada comigo, fica impossível olhar para as palavras da mesma forma. Agora você já sabe que não existe brincadeira inocente quando o assunto é dinheiro, que cada frase é uma semente e que cada semente cria um caminho. Entende que dizer "eu sou pobre mesmo" planta escassez, que declarar "isso não é para mim" fecha portas e que pedir só o suficiente encolhe o próprio recipiente. E mais do que isso, entende que prosperidade não é um resultado isolado, mas um movimento contínuo entre você, sua fala, sua ação e o divino. Por isso, é tão importante guardar no coração a frase que reorganiza tudo. Graças a Deus, eu estou trabalhando e me desenvolvendo. É nela que mora a gratidão, o movimento e a expansão, os 3 pilares que sustentam uma vida financeira próspera sob a ótica espiritual. Enquanto eu digo isso, lembro das palavras que muitos rabinos usavam ao encerrar um ensinamento importante, palavras que atravessaram gerações como um cuidado derramado sobre quem ouvia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção não é apenas despedida, ela é proteção, direção e luz. E hoje eu a entrego para você como um selo sobre tudo o que conversamos, para que suas palavras sigam abrindo caminhos e não fechando. Mas antes que você siga com sua vida, quero te pedir uma última coisa. Não por vaidade, não por números, mas por propósito. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que vivem repetindo frases que as aprisionam sem que elas percebam. Pessoas que dizem: dinheiro some da minha mão, eu não consigo crescer, isso não é para mim. Pessoas que talvez estejam carregando destinos que elas mesmas construíram com palavras de dor ou de cansaço. Quando você compartilha essa mensagem, você se transforma em ponte, e toda ponte é bênção. E se alguma parte sua ainda duvida do impacto disso, lembre-se de tudo o que vimos. Histórias reais de transformação, princípios antigos que atravessam séculos, neurociência confirmando o que a espiritualidade já sabia, e a força inegável de alguém que decide mudar o que diz, e por isso muda o que vive. A vida responde à coragem, responde à abertura, responde àquele que, mesmo cansado, decide declarar movimento e não estagnação. Então, antes de encerrar, faça uma última coisa por você mesmo. Respire fundo e declare com intenção verdadeira, com consciência desperta, com a firmeza de quem finalmente entendeu o próprio poder. Eu não brinco com a minha prosperidade, eu não brinco com as minhas palavras, eu me posiciono, eu cresço, eu recebo. E que assim seja, dia após dia, palavra a palavra, escolha após escolha, até que sua vida inteira se alinhe com a abundância que sempre esteve disponível, apenas esperando você se abrir para ela.